Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 31. Aleluia. Amém? Acharam? Glória a Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Vire a sua folha aí e vá lá no versículo 38. Diz assim: Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, eu louvo e bendigo ao Senhor pela sua palavra que foi ministrada ao meu coração. E nessa manhã eu desejo transmitir à tua igreja. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre mim sua unção, tua graça, para que eu venha falar de ti nesse momento e que eu seja a primeira a receber do Senhor algo tremendo da sua parte. Que o Senhor venha agir em mim, através de mim nessa manhã, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, para completar a tua boa obra nesse lugar. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Bem, parece até que foi programado. Mas se foi programado esse texto, não por mim, mas pelo próprio Espírito, amém? Eu já estava com a mensagem já engatilhada, quando eu soube da apresentação, quando os irmãos me pediram se poderia apresentar o Vitor. E aí a gente vem falar de nascimento. Mas o tema dessa manhã é uma visão que se sustenta pela fé, amém? Eu venho falar da visão que Maria teve. Não a visão simplesmente de um bebê que nasceria, mas aquilo que o Senhor colocou, o propósito que Deus tinha na vida dela. E eu quero dizer para você que Deus não criou ninguém sem um propósito. Ninguém. Cada um de nós que estamos aqui hoje, nós temos um propósito estabelecido pelo próprio Deus. A grande notícia, então, é que Ele tem uma vocação particular para cada um de nós. Para cada um de nós. Então, você não veio nessa vida simplesmente para passar por ela, nascer e morrer, como alguns dizem. Eu vou passar por aqui, ficar algum tempo e depois eu morro, e aí eu vou ser sepultado e voltarei ao pó e está tudo certo. Nós vamos passar por esse processo, mas há um propósito estabelecido pelo próprio Deus para cada um de nós, amém? E eu quero te dizer que o chamado é a base de tudo isso. A peça central do quebra-cabeça é o chamado. Eu não sei se você gosta de quebra-cabeças,
mas todo mundo que gosta de montá-los, ele procura uma peça-chave, uma peça central. E a partir daquela peça, você vai fazendo todo o jogo. O chamado é assim, ele é a peça central. Todas as demais coisas na sua vida vão ser organizadas a partir do seu chamado, e não o contrário. Amém, igreja? Você compreende isso? Compreende então que a gente faz tudo errado? Porque nós determinamos tudo o que queremos, e aí depois a gente lembra do chamado. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje que é o contrário. Que o seu chamado, o seu propósito, o propósito pelo qual o Senhor te trouxe a essa terra, é a peça central. E a partir dela, vem todas as outras coisas. Amém? Todas as outras coisas. E aí eu me lembrei que eu era professora. Eu estava já trabalhando, já era concursada. E o meu chamado, ele era a segunda parte da minha vida. De segunda a sábado, eu era professora. E no domingo, sim, eu ia cumprir meu chamado. No domingo eu ia à igreja, no domingo eu participava do culto, eu era líder de escola bíblica, eu trabalhava no Ministério Infantil. No domingo tudo isso acontecia na minha vida, mas o meu chamado não era a parte central. E eu não estou dizendo isso porque eu sou pastora, nessa época eu não era pastora. E aí o Senhor desconstruiu o meu quebra-cabeça. Sabe o que é isso? Quem já montou um quebra-cabeça de muitas peças? Eu, no máximo, eu cheguei a 200. Aí, depois que está tudo pronto, você tem vontade de passar uma cola e nunca mais desmontar. Quem já sentiu isso? Pois é. O meu quebra-cabeça de 200 peças, as peças da minha vida estavam ali montadas. E aí, quando eu pensei, nossa, está indo tudo muito bem. Agora eu tenho o meu trabalho, eu vou construindo minha casa, o meu marido, o casamento vai bem, os filhos também, aleluia, está indo tudo muito bem. Aí Deus fez assim, ó, desmontou tudo. E sabe por que Ele desmontou? Porque a peça-chave da minha vida não era o meu chamado. O meu chamado era secundário. E aí o Senhor disse assim, olha, aqui olha, preste atenção. Eu não te trouxe nessa terra para você ser uma professora. Eu te trouxe nessa terra para que você pregue o Evangelho. E não precisa ser um altar. Eu me lembro muito bem do dia que eu falei que vinha para Brasília, minha mãe falou assim, a gente para pregar o Evangelho não precisa sair da cidade. A gente para pregar o Evangelho não precisa ir para cima do púlpito. Eu compreendo. E eu não preciso mesmo. O Senhor queria só me dizer que a peça central é o meu chamado. Não necessariamente aqui no altar, mas que eu preciso pregar a palavra em tempo e fora de tempo, onde Ele me enviar. Então Ele desconstruiu o meu quebra-cabeça. Entenda isso. Entenda isso. E eu quero perguntar a você, qual é a peça central do seu quebra-cabeça? Será que a sua vida está sendo, todas as outras coisas vão se encaixando no seu chamado? Porque foi isso que aconteceu. Depois que eu defini, é isso, Senhor, eu vou pregar a palavra. Essa é a peça central. Pode parecer engraçado, mas agora eu voltei a ser professora. Amém? Porque o Senhor disse assim, agora que você se posicionou, então, vamos lá. Você gosta de lecionar? Então vamos lá. Mas a peça central é a palavra. Amém? Você compreendeu? Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero falar um pouco de Maria para você entender onde eu quero chegar. Maria é uma jovem na fase mais fértil da sua vida. Ei, jovem, preste atenção. Você vive hoje, a maioria aqui são jovens, a maioria de vocês aqui hoje tem menos de 40 anos. Você vive a fase mais fértil da sua vida. É o seu melhor período. É o período que você tem gás, tem força, e você injeta essa força em tudo que você faz. Tudo que você faz.
O que você tem feito com essa melhor fase da sua vida? Como você tem investido no seu chamado, nessa que é a melhor fase da sua vida? Maria vivia isso, a melhor fase da sua vida, a fase mais fértil. Aí ela conhece a sua vocação, o anúncio do que Deus pretendia fazer na sua vida, assustou demais aquela mulher. O plano de Deus era grande demais para Maria. Deus disse para ela: ei, você, virgem, nascerá de você, do seu ventre virá ao mundo o Salvador. O Salvador. Ela ficou assustada. E eu vou dizer para você, uma pessoa sabe que a sua fé está sendo exigida demais quando a razão protesta. Naquele momento que a razão diz: ei, peraí, não, isso não é possível. Pense Maria, gente. Ela deve ter pensado: como assim vai nascer do meu ventre? Como assim no meu ventre tem um fruto? Eu não dormi com ninguém, eu não tenho nem marido, eu tenho um noivo, e olha, eu não deixo ele nem chegar perto de mim. Que história é essa que no meu ventre tem um filho? A razão daquela mulher, ela gritou e disse: não, isso não é possível. Ela protestou. Mas eu quero te dizer, quando o Senhor te entrega uma palavra, a primeira etapa, o primeiro passo é acreditar. Esse é o primeiro passo. Quando o Senhor te entrega um chamado, quando Ele apresenta para você o propósito que Ele tem para a sua vida, a primeira coisa que você tem a fazer é acreditar. Acreditar. Crer que vai ser possível. Acreditar. E depois disso, você terá que sim renunciar. Perseverar. E superar. Como Maria, quando o Senhor nos diz: filho, é a hora, se posiciona, é isso que eu quero fazer. Nós fixamos os nossos olhos nos nossos limites, nós não acreditamos. Quantas vezes você disse assim: não, Deus, eu não consigo, não, Deus não vai dar, é para mim. O Senhor quer que eu fale aqui, que eu me levante aqui nesse ônibus e pregue o evangelho? Não, Deus, eu não dou conta não. O Senhor quer que aqui no meu trabalho eu me levante e fale do amor de Deus? Não, eu não consigo. O Senhor quer que eu ore aqui para essa pessoa no meio da rua, porque o Senhor tocou no meu coração que é para eu fazer isso? Não, eu não consigo fazer. O Senhor quer que eu abra a minha casa, para uma célula? O Senhor quer me colocar de novo à frente desse negócio chamado célula? Não, Deus, não dá para mim. Olha, eu já tentei uma vez, não deu certo, não foi frutífero, eu tive muito trabalho, eu vou recuar. Quantas vezes você pensou assim? Quando o Senhor nos apresenta o propósito, muitas vezes renunciamos, as renúncias vêm. Porque nós estamos assombrados com o que Deus quer fazer. Ficamos assombrados. Eu me lembro de ir orar por um irmão no hospital, morrendo de vergonha. Eu fui porque a função me exigia isso, mas eu estava com muita vergonha. Mas eu fui. E aí, no momento que eu fui, discretamente, sentei lá, no leito, e orei e pensei assim: estou disfarçada, só o irmão e eu sabemos que eu sou de Jesus. Aí eu orei. Aí a moça do lado se levanta, olha para mim e fala assim: por favor, ore por mim também. Eu fui descoberta. E aí, daí a pouco, eu estava pregando para ela, estava orando por ela, e para a família dela, e para o outro do outro leito, e para o outro também. Eu estava assombrada, e eu pensava: Senhor, será que vai valer a pena mesmo? Olha como eu estou envergonhada.
E se nada acontecer? Até que o Senhor disse assim: o que vai acontecer comigo, não é com você. Você só tem que orar, só tem que falar, só tem que fazer o que eu estou mandando. O resto é comigo, é problema meu. Então, querido, se o Senhor está aí falando ao seu coração, porque eu sei que Ele está, Ele me prometeu isso, que Ele ia balançar você hoje, que Ele ia tocar em você hoje. O Senhor me falou que Ele ia te incomodar hoje. E eu disse para Ele: Deus, eu não aceito menos do que isso, eu quero uma igreja incomodada, para assumir o seu chamado, para assumir o propósito que o Senhor entregou a ela. Mas nesse momento de grande experiência com Deus, porque quando nós somos chamados, quando o Senhor nos apresenta o seu plano, o seu propósito, como você quiser chamar, nós vivemos então uma experiência com Ele, nós vivemos um encontro com Ele. Maria, ela vive um encontro com o Senhor, o anjo aparece a ela e começa a falar com ela. Esse encontro, essa experiência, vai impulsionar seu chamado. Aí você deve estar dizendo assim: então tá bom, o anjo apareceu para mim. Então tá bom, nada aconteceu ainda. E quem disse que precisa ser esse anjo? Quem disse que precisa acontecer isso? Quem disse que um anjo precisa descer do céu e falar com você? O próprio Espírito está aqui hoje incomodando você. E se você pensou: eu não vivi esse encontro, eu quero te dizer, o encontro foi marcado hoje, é agora. E Ele está falando ao seu coração, aí sim, eu sei que está, e eu louvo a Ele por isso. Esse encontro impactante vai elevar o nível da sua fé. Deus hoje está elevando o nível da sua fé. Porque somente com fé os temores vão se desfazer. Amém? Eu sei que você tem medo, eu também tenho. Acabei de testemunhar para você que eu fui orar no hospital e eu estava com medo, eu estava com receio, não queria ser envergonhada. Eu sou tímida, pode parecer que não, mas eu sou tímida. E aí abrir a boca e começar a falar assim para as pessoas não era muito fácil para mim. Mas os meus temores, eles caíram por terra, porque a fé que está em meu coração, ela foi aumentando e aumentando, e eu disse: Senhor, assim como muitas e muitas vezes o Senhor me curou, assim como muitas e muitas vezes o Senhor restaurou minha saúde, o Senhor pode fazer de novo. Quando o anjo fala a Maria, ele conduz aquela mulher à perspectiva correta. Ele diz para ela: vamos lá, chegou a hora. Cumprir o chamado de Deus, então, é um privilégio. Privilégio a desfrutar e não um fardo. Diga aí para o seu irmão: privilégio. Você acha que o trabalho do Senhor tem sido fardo para você? Tem sido pesado? Está errado. Fazer a obra do Senhor é um privilégio. Privilégio. Eu digo isso sempre. O Senhor podia mandar seus anjos, e eles devem estar lá ansiosos para fazer o que nós fazemos. Mas Ele preferiu contar com você. Pensa. Ele preferiu contar comigo. Pensa. Logo eu. Essa semana eu ouvi uma música que lançaram essa semana, que é a minha cara. Ela já fala logo assim, o nome dela é Logo Eu, Senhor, logo eu. O Senhor decidiu amar logo eu. Pense nisso. O Senhor decidiu contar com você. Dá uma balançada aí no seu irmão e fala para ele: ó, com você. Pensa
Ele decidiu contar com você. Entenda que isso é um privilégio, não é um fardo. Não é um fardo. Amém? Olha, eu estive aqui às 6 da manhã para orar. Estive os 3 dias, glória a Deus por isso. E eu estou falando não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu me sinto privilegiada de ter conseguido. Hoje a minha última palavra do Senhor foi: obrigado, Deus, eu consegui. O seu Espírito esteve comigo e eu consegui. E eu estou aqui pregando, e daqui a pouco tem escola bíblica, e eu vou estar também pregando, e à noite tem culto outra vez, e eu vou estar pregando. E aí você deve falar assim: mas essa vida de pastor é difícil? Não, é um privilégio pregar o Evangelho, é um privilégio estar nesse altar, como é um privilégio seu de servir, como eu me sentia privilegiada quando eu lavava o banheiro da minha igreja, como eu sentia privilegiada todas as vezes que eu faxinei essa igreja, como eu me sentia privilegiada quando eu era secretária lá em Taguatinga, que eu tinha que limpar toda a igreja sozinha, ainda correr e fazer o meu serviço. É um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio poder abrir a boca e falar do amor de Deus lá fora, é um privilégio poder abrir a sua casa e ela ser a extensão do lado da casa do Senhor, é um privilégio orar por alguém e ver Deus tocando em seu coração, é um privilégio você e eu sermos peça fundamental do plano de Deus. Isso é um privilégio, aplauda o Senhor por isso. O anjo disse a Maria: alegra-te, muito favorecida. Diga aí para o seu irmão: alegre-te. Alegra-te, alegra-te. Você é privilegiado, meu irmão, alegra-te. Você é muito favorecido. Isso quer dizer, o favor do Senhor, a bênção do Senhor está sobre você, recebe aí. O Senhor nos escolheu para uma missão específica. Isso é uma oportunidade extraordinária. Ele é a base, entenda bem, Ele é o amparo, Ele é o auxílio, Ele é a proteção nesse chamado. Então é um chamado irrecusável. Sabe por quê? Quando você é chamado para um novo emprego, você vai porque talvez o salário é melhor, porque eles oferecem algumas coisas, mas você não sabe se vai dar certo, não é assim? Não é assim? Claro que é. Quando o Senhor te chama, Ele garante que vai dar tudo certo. Ele é o auxílio, Ele é a proteção, Ele é a base. Então é recusável. O emprego, você pode até recusar, você pode analisar e descobrir que talvez não seja tão bom assim. Mas quando Deus te chama, queridos, é irrecusável, porque Ele garante: eu sou a base, eu sou o auxílio, eu vou te conduzir e vai dar tudo certo, mesmo que venha um turbilhão de problemas, no final dá tudo certo. Se ainda não deu, é porque ainda não chegou no final, mas vai dar tudo certo, Ele garante. Então é irrecusável, eu não posso dizer não para o Senhor. Então, se o Pai te dá um encargo, porque Ele não te dá cargos, Ele te dá um encargo, uma missão, Ele está apostando em você. Você pode se alegrar com isso? Ele, bate assim no seu peito e fala assim: Ele apostou em mim, aleluia. Olha, pode ninguém te dizer isso, pode ninguém te reconhecer o seu valor, mas Ele reconhece, Ele apostou em você. Amém? Você entende isso? Então só isso é motivo suficiente para você dizer sim. Só isso. Saber que Ele garante a vitória, que Ele está apostando em você. Fechou, eu vou, Senhor, aonde o Senhor quiser. O resultado é com o Senhor mesmo. Aleluia. Mas olha, eu vou te dizer, por mais honroso que isso seja, o sentimento que vem ao nosso coração, o sentimento de inadequação, ele começa então a nos perturbar. Quantas vezes você se achou inadequado? Quantas vezes você achou que não era capaz? Então a sua razão, ela começa a lutar contra a palavra.
Sabe aqueles desenhinhos que a gente via? Eu não sei se hoje ainda tem. Que fica assim, ó, um anjinho, o Pateta tem um assim. Fica um anjinho, um do lado, outro do outro. É assim. É a razão e a palavra. A razão e a palavra. A razão e a palavra. Nós ficamos angustiados, nós temos medo. Por isso o anjo dá uma palavra a Maria: não temas. Amém? Recebe aí. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, então. A fé, queridos, ela nos leva a vencer o medo. Amém? A fé vence a razão. Vence a razão. E ela sustenta a nossa visão. É isso. Então nós precisamos de fé. Pastora, então tá certo. Então eu não vou fazer nada porque eu não tenho fé. Eu sinto te dizer que a palavra diz que quando eu não tenho fé, que eu recorro a Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da minha fé, e Ele vai me dar fé. Aleluia. Não tem escapatória para você, meu irmão. Eu quero te dizer, ou você decide cumprir o seu propósito, ou você decide. Não tem escapatória. A palavra não nos deixa brecha. Não nos deixa. Então eu quero te dar um conselho. Dizem que conselho não é bom, é mentira, viu? Conselhos sábios, da multidão dos conselhos sai a sabedoria. Então eu quero te dar um conselho. Se você quiser chegar ao seu destino, se você quiser cumprir o seu propósito, você terá que assentar no banco do carona. Sabe por que está dando errado algumas coisas? Porque você quer dirigir. Senta no banco do carona, tá? Senta no banco do carona e deixa o Espírito Santo dirigir. Porque o Senhor, Ele não nos fornece o mapa. Ele não nos fornece o mapa do percurso. Ele só diz para mim e para você assim: olha, você vai chegar lá, mas o mapa está comigo. Por quê? Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te conduzir. Então Ele não vai te entregar o mapa, Ele não vai te mostrar o melhor caminho, Ele quer te conduzir, Ele quer chegar com você até lá. Então para de conduzir seu carro, senta no carona. A palavra do Senhor diz em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, queridos, eu quero dizer para você que o que Deus nos propõe é maravilhoso. Muito maior do que a visão humana, muito maior. Então, a minha reação é rápida. Como é algo além daquilo que a minha mente pode alcançar, eu logo pergunto: como será isso? Como assim, Senhor? Como assim? Vem um monte de interrogação e eu penso: não, mas não vai dar. Eu tenho filhos pequenos. Não, mas não vai dar. Isso aqui vai dar errado. Não, mas não vai dar. Eu não tenho tempo hábil. Não vai dar para eu pregar o Evangelho. O desafio de pregar, de testemunhar, de ser parecido com Jesus, parece para mim e para você impossível. E aí a minha razão e a sua nos congelam e diz assim: olha, não vai dar. Foi assim com Maria. Ela era uma virgem, e o Espírito disse para ela: você vai ser a mãe do Salvador. Foi assim com José. O Senhor deu José um sonho, que a família dele ia se prostrar diante dele. Logo em seguida desse sonho, sabe o que aconteceu? Nem casa José tinha mais, os irmãos dele o venderam, ele se tornou escravo, nem família ele tinha mais. Foi assim também com Davi. Davi era um pastorzinho menosprezado pela família, que foi ungido para ser rei de Israel. A razão desses homens disse: não vai dar. Isso está tudo errado. Então eu quero dizer para você que diante das impossibilidades, nossa razão precisa ser superada, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Entenda uma coisa: o propósito não diz respeito a você, não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, mas sobre o que Ele
pode fazer através da sua vida. É sobre o que Ele pode fazer através de uma pessoa que decide crer. É sobre isso que diz o chamado. O seu papel então é crer e se submeter à ação de Deus. Se dispor a reorganizar sua vida. Lembra quando eu disse do quebra-cabeça que foi jogado para o lado? Se dispor a reorganizar sua vida em torno do seu chamado e não o contrário. E eu sei que vai te custar muito. Davi diz lá em 1 Crônicas 21, 24: eu não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. É claro que o seu chamado vai custar caro. É claro que o seu chamado vai te custar muito. Porque eu não podemos entregar ao Senhor aquilo que não nos custa nada. Eu tenho que entregar ao Senhor aquilo que custou muito, aquilo que vale muito, aquilo que foi difícil para mim. É isso que eu devolvo ao Senhor. É isso que eu devolvo a Ele. Mas essa decisão, assumida e mantida por toda a vida, porque não é só eu assumir que eu tenho um chamado, eu preciso cumprir, eu preciso manter isso durante toda a minha vida. Quando isso acontece, eu sou colocado numa posição de um servo extraordinário, como foi colocado Maria. Fique de pé no seu lugar. Servo extraordinário. Já pensou? Você chegando lá no céu, feche os seus olhos. Imagine isso. Você chegando ao céu. E aí o Pai, Ele te chama, Shirley, serva extraordinária. Cumpriste o seu papel. E agora vem e se deleita do meu reino. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. O Senhor hoje está nos chamando. Ele marcou um encontro comigo e com você. E Ele está dizendo: ei, é hora de desorganizar as coisas. Sim, eu quero mudar as coisas de lugar. E eu vou dizer para você: não está certo assim. Você veio a esse mundo com um propósito estabelecido. De me servir, de anunciar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Deixa eu conduzir sua vida. Entrega a direção para mim agora, filho. Senta aqui do meu lado, eu vou te levar ao melhor lugar. Porque eu quero dizer para você, a igreja do Senhor, o melhor lugar de estar. Talvez você tenha um sonho de viajar, de visitar lugares lindos. Amém, eu também tenho. Mas o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E é para lá que o Senhor está te chamando hoje. Ele está dizendo: entrega a direção da tua vida na minha mão. Senta do meu lado, que eu vou te levar ao melhor lugar.
ao centro da minha vontade.